mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mais um dia se inicia e eu, Laninola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Bem-vindos a esse ambiente onde nós temos aprendido tanto do Senhor. E preste atenção, não perca nada, porque esse ambiente foi preparado, ele é um ambiente profético. Tudo que for lançado aqui, se o teu coração tiver como uma terra boa, a semente vai germinar. Amém? Então eu quero te dizer nesta manhã que hoje a gente vai finalizar o capítulo 6, nós vamos estar lendo do 60 até o 71. Pegue sua caneta, seu caderninho e a palavra de Deus e vamos lá ouvir um pouquinho mais sobre as palavras de vida eterna. Quem quiser me acompanhar, eu vou estar lendo na NAA. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os quais não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo meu Pai. Mais uma vez o Senhor fala isso, né? Ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo meu Pai. Então eu e você estamos aqui nesta manhã buscando de Deus porque o Pai concedeu que a gente estivesse aqui. Aproveite esse privilégio. Continuando. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Gente, que forte isso, né? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12? Mas um de vocês é o diabo. E se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Uau! Oh Deus! Então, né? Palavras de vida eterna. Eu creio que os discípulos nesse instante passou muita coisa na cabeça deles, né, gente? Vamos ver pela humanidade deles. A gente é assim, passa muitas coisas, né? Tem hora que a gente começa a pensar: meu Deus, será que é tudo isso mesmo, né? A gente tem umas incredulidades na cabeça. E às vezes é duro mesmo de engolir. E o Senhor quer nos ensinar nesta manhã o que são essas palavras de vida eterna. E elas são para trazer vida, não para trazer morte para nós. Morte, de repente, da nossa carne, isso sim. Mas vida do Espírito, que vivifica e que fala dele em nós. Então, muitos aqui comem desse pão. Por quê? Jesus perguntava. Vamos falar um pouquinho de alguns pontos que é muito forte nesses versículos que a gente leu. Familiaridade. Já falamos sobre isso, né? Acham que conhecem a Jesus, afinal ele é o filho da Maria e do José. Então, tá ali, eu vou comer desse pão. Essa familiaridade, gente, gera incredulidade. Lembra que Jesus dizia que um profeta não tem honra em sua própria terra? As pessoas achavam que o conheciam, mas na realidade não tinham intimidade com ele. Só tinham informações sobre Jesus, diferente de ser íntimos. Então, aqueles discípulos que foram abandonando, que foram saindo, que já não seguiam mais ele, eles tinham apenas uma familiaridade. A própria família de Jesus, né? Eu te conheço, sei quem tu é. Então, muitas vezes a gente acha que conhece Jesus, mas a gente só tem informações sobre ele. Assim como muitas pessoas aqui tinham informações sobre ele. Então, pegue isso nessa manhã e comece a degustar. Como está o teu relacionamento com Deus? É só uma familiaridade? Está indigesto demais de você ouvir isso que o Senhor tem dito? Como tá? Você só tem informações do Senhor ou você ouve o coração dele, obedece o que ele tem te dito,
anda no compasso do coração dele, conforme ele caminha, você caminha, conforme ele dita para tuas vidas, conforme as direções que ele te dá, você caminha, ou ele é alguém que você só tem informações, que você lá come do pão, afinal eu sei quem ele é, ele abençoa, ele faz milagre? Pense um pouquinho sobre isso hoje, sabe? Medite, deguste essa palavra, ela é amarga, eu sei, mas deguste, sinta o gostinho, para que isso traga um efeito positivo, para que a gente seja despertado. E se a gente está nesse lugar que a gente só tem familiaridade com Jesus, que Ele nos tire dali nesta manhã, e que nós sejamos íntimos dEle, íntimos, aqueles que vão caminhar com Ele mais de perto. E o Senhor nos entrega uma chave nesta manhã, e a chave se chama intimidade. Saia da familiaridade e vá para a intimidade. Gente, para ficar claro, vou dar um exemplo que é muito citado. Por exemplo, alguém que a gente conhece muito, que é um famosão nas mídias, né? Eu vou colocar aqui um jogador de futebol, né? O Neymar. Todo mundo acha que conhece ele, mas a gente tem familiaridade, a gente sabe, a gente acha, às vezes, que conhece mais ele que os próprios amigos dele. Mas na realidade, a gente só tem familiaridade com ele. A gente não tem intimidade. Então a gente não conhece o coração dele. E a chave liberada para nós nessa manhã é intimidade. Os discípulos de Jesus cresciam em fé, porque caminhavam lado a lado com ele. Quando a gente caminha lado a lado com ele, a gente cresce a nossa fé. E a intimidade aumenta, e aumenta, e aumenta. Então busque ser íntimo dele. Feche a porta do seu quarto, busque a ele. Não permita ser sustentado somente pelo pão dos outros. Comece a ser alimentado pelo pão que o Senhor quer liberar sobre a tua vida. Tem coisas que é só para ti, então seja íntimo dele. Ouça o coração dele. Ame aquilo que ele ama. Odeie aquilo que ele odeia. Isso é ser íntimo de Jesus. Relacionamento com ele é aquele que a gente vai ouvir a voz dele o tempo todo. Gente, quando a gente está afastado, né? Eu vou dar um exemplo de mim que eu sou casado. Quando meu marido está longe, por algum motivo, viajando, é tão ruim, aquilo parece que quebra algo, né? E a aliança do casamento, ela representa isso. Ela representa o casamento de Cristo com a igreja. Então, é essa aliança de intimidade que o Senhor quer trazer para nós. Então, quando o Dirceu chega e a gente fica pertinho, e a intimidade de conhecer o coração dele, no olhar para ele e ver, você não está bem, você está cansado, de querer estar com ele, de querer saber quem ele é, viver com ele, não o que ele trouxe para mim de repente de uma viagem, o que ele pode me abençoar, mas desfrutar da intimidade com ele. Isso me fortalece o nosso relacionamento, fortalece a nossa aliança de matrimônio. Então, nosso relacionamento com Deus fortalece a nossa fé, fortalece a nossa aliança com Jesus, fortalece para que nos dias maus a gente seja sustentado por essa intimidade, por essa presença, por essa força que vem do coração do Pai. Gente, eu sei, esse pão é indigesto sim, não é algo fácil de engolir, porque a intimidade com Jesus vai nos fazer renunciar de muitas coisas, assim como aqueles que deixaram e já não caminhavam mais com ele. Eles não quiseram renunciar. Os discípulos 12 que ficaram, embora lá na frente Judas o traiu, ficaram os 11. Esses 11, eles com certeza renunciaram muitas coisas. Só que nós, na maioria das vezes, a gente não está disposto a renunciar nada. A gente quer a boa nova, a gente quer a coisa boa, a mão de Jesus, os benefícios, o que ele pode nos oferecer. Mas renunciar a nossa carne, renunciar o nosso egoísmo, renunciar o nosso tempo, renunciar aquilo que muitas vezes é tão confortável para nós, é ruim para ter um relacionamento com Ele. É ruim. A gente precisa muitas vezes renunciar a tudo isso para ter um relacionamento com Ele. Então preste atenção. O Senhor quer nos posicionar nesta manhã no lugar da onde nós nunca deveríamos ter saído. Mas você pode pensar assim, Lani, mas eu não conheço Jesus. Então nesta manhã Ele está te resgatando, filho. Ele está te resgatando, filha. Ele está dizendo, vem cá, eu pego você pela mão e eu quero te ensinar todas as coisas. Não pense que isso vai te trazer um conforto, porque não vai. Às vezes é indigesto, como essa palavra falou.
Mas eu prometo uma coisa, filha, eu vou estar contigo o tempo todo segurando na tua mão. Eu não vou te deixar numa floresta sozinha e escura. Eu pego pela tua mão, eu te abraço, eu te pego no colo, eu estou contigo. Apenas tenha um relacionamento íntimo comigo. Esqueça a familiaridade daquilo que você ouviu sobre mim e mergulhe na intimidade comigo. Jesus percebeu que eles estavam com uma certa dificuldade de entender tudo o que ele dizia, porque era duro demais, né? Como é duro às vezes engolir o que a gente tem dito até agora. E Jesus sabia desde o início que muitos deles não o seguiriam. Ele falava pelo poder do Espírito Santo. Tudo que ele falava podia criar forma, podia ter vida, porque o poder vinha do Espírito Santo. Os discípulos aqui, gente, eles começaram, eu creio, né, parafraseando, olhando para mim, digamos assim, eles não entendiam tudo, mas mesmo sendo indigesto, eles ficaram ali e permitiram que a carnalidade deles fosse arrancadas, porque eles entendiam tudo carnalmente. Então, assim como eu e você nessa manhã, a gente pode dizer assim: Senhor, eu estou entendendo tudo carnalmente, tira isso de mim, esse pão está tão indigesto, está me causando tanto desconforto. Mas mesmo assim eles permaneceram, eles ficaram ali. E eu quero te dizer nesta manhã, você está aqui, não é por acaso, você está permanecendo, querendo saber mais de Deus, buscando conhecer mais dele. Então Jesus ainda dizia que não é pela nossa força de vontade, sabe? Às vezes você está aí assim: Lani, é tão difícil, eu não consigo. Realmente, a nossa força de vontade não pode fazer nada. Somente o que Deus quiser que seja feito em nós e através de nós é que vai ser feito. Então, a partir do momento que a gente se permite ser moldado por Ele, que a gente entende que a nossa carne precisa morrer para que Ele cresça, então nós seremos um com Ele. Nós teremos relacionamento com Ele. Nós não vamos mais andar somente em familiaridade de observações ou de coisas que as pessoas dizem a respeito dele, mas nós vamos ouvir a voz dele diretamente ao nosso coração. E vamos entender que ser íntimo dele vai exigir renúncias. Ser íntimo dele é participar das suas dores, é ouvir o coração dele, é andar num lugar onde a gente ainda não anda, é deixar coisas para trás que a gente não quer deixar. Mas caminhar num nível com Deus não é caminhar no raso, é mergulhar e deixar que Ele tome conta da nossa vida por completo. Então Jesus continuou: por isso eu falava antes que ninguém pode vir a mim por sua própria vontade, a não ser que meu Pai conduza a isso. Jesus sabia que daquele momento muitos iriam deixá-lo e que iriam traí-lo. Gente, as palavras de Jesus são indigestas para a nossa natureza caída, nossa natureza humana, nossa natureza carnal. Pois não quer, essas palavras em nenhum momento querem massagear o meu e o teu ego. Ela quer causar um desconforto para que a gente saia desse lugar onde eu me acomodei e estou aqui, de boa na lagoa. Ela quer sim causar esse desconforto, de tirar desse lugar, para que você mergulhe. Muitas vezes, estou com uma angústia, estou com um sentimento, e essa angústia é permissão do Senhor para que você o busque mais, para que você mergulhe mais na palavra. Então lá no versículo 67 e 69, que eu creio que é como se o Senhor estivesse perguntando para nós hoje, Jesus pergunta aos 12: vocês também querem me abandonar? Oh, Jesus! Eita Deus! Então nosso amigo Pedro diz: para onde iremos, Senhor? Se só tens palavras de vida eterna. A gente crê que Tu és o Santo, que Tu és o Todo-Poderoso, que Tu és o Cordeiro, Senhor, não. E Jesus continua: olhem, eu não escolhi vocês 12, e mesmo assim um de vocês aqui vai me trair. Ele se referia a Judas, que estava ali entre os 12. Quantas vezes agimos como Judas e o traímos? Naquele momento, gente, Judas já estava se preparando para traí-lo. Ele já estava com tudo pronto.
As moedas já estavam no seu bolso. Então preste atenção. Muitas vezes a gente está aqui como Judas. As moedas já estão no nosso bolso. As moedas, de repente, são as coisas que nos atraem para este mundo, que nos afastam dele. Lembra que eu falei outro dia? A gente pode ter as coisas, mas essas coisas não podem nos ter. Elas não podem ser o Senhor do nosso coração. Nosso único caminho, mesmo sendo indigesto, não compreendemos tudo que o Senhor diz, mesmo a gente não compreendendo, sabe? Mas somente Ele tem as palavras de vida eterna. Somente Ele. E eu quero frisar mais uma vez, a chave desta manhã é intimidade. Intimidade. Que possamos não deixar nada atrapalhar nossa entrega. Seja no trabalho, na faculdade, pessoas, reputação, seja o que for. Mas que nada atrapalhe a nossa entrega e essa intimidade com o Pai. Mesmo em meio à turbulência da nossa alma, que a gente possa dizer: Paizinho, eu quero estar contigo. Obrigada porque foi propósito teu me atrair para cá. Pois entendemos que és o pão vivo que desceu do céu, Pai. Nós entendemos que tu é o pão que nos sustenta e a nossa vida está em tuas mãos. Amém? Deus te abençoe.